Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do 7º ano. Vamos dar continuidade à nossa aula que a gente parou ontem, falando sobre a questão da poluição devido ao processo de urbanização, o crescimento do capitalismo. Falamos sobre o problema do lixo, falamos sobre a chuva ácida, inversão térmica, ilhas de calor nas grandes cidades. Hoje vamos falar sobre a poluição hídrica, ou seja, a poluição das águas, que é um dos grandes problemas que nós temos na atual conjuntura social e econômica do mundo. A degradação dos recursos hídricos por resíduos sólidos, esgotos domésticos ou rejeitos industriais, com a redução da qualidade da água, a água deixando de ser um recurso natural renovável, passando a ser um recurso natural não renovável. A água com os altos índices coliformes fecais, produtos químicos e baixa disponibilidade de oxigênio dissolvida na água. Perda da biodiversidade, produção de gases como o gás sulfúrico e o metano e o assoreamento caracterizado pela poluição das águas dos rios, córregos, lagos, lagoas e do lençol freático e das nossas águas oceânicas. Então vamos analisar cada tipo de impacto desse que nós falamos aqui agora. A gente sabe que a água ela é um recurso natural não renovável quando se refere ao consumo humano, porque referente à produção de energia, a água, independente se ela está poluída ou não, ela vai produzir energia sim, porque o que importa são as forças das águas. O grande problema hoje nas grandes reservas aquíferas que nós temos no mundo, está relacionado à liberação de partículas poluidoras nas grandes reservas aquíferas, principalmente naqueles rios que passam em cidades envolvidas, onde eu tenho uma grande concentração industrial e rejeitos industriais são jogados e despejados nessas grandes reservas, e o que, consequentemente, de certa forma, acaba promovendo um alto índice de poluição às grandes reservas de água que nós temos no nosso planeta. Além disso, nós temos também a perda da biodiversidade, porque a gente não vai perder apenas a água daquela região por conta da poluição. A gente vai ter também a interferência da questão dos nossos animais, da biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna. Porque alguns animais vão se contaminar com esses rejeitos industriais que vão ser jogados nos rios, que consequentemente vai também matar toda a flora existente, as algas existentes dentro desse rio. E aí que vai, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento negativo dessa biota, que existe nessa região. Além disso, a água também é contaminada, e isso muitas vezes o lençol freático, pela decomposição do lixo. O lixo ele também contamina o nosso lençol freático através da produção do chorume. O chorume é aquele líquido escuro, viscoso, que quando você acumula o lixo na sua casa, esse lixo ele dissolve através da decomposição da matéria orgânica, e aí, consequentemente, vai infiltrar-se no solo esse chorume até chegar no lençol freático. E isso, de certa forma, vai fazer com que a água se contamine, e boa parte dessas águas de lençol freático também é levado para os rios, que vai contaminar esse rio, e por sua vez, a água deixando de ser um recurso natural renovável, passando a ser um recurso natural não renovável. Outra questão está ligada ao processo de assoreamento dos rios. O que é o assoreamento? O assoreamento é um processo erosivo que ocorre nos rios devido à retirada da mata ciliar. A mata ciliar é aquela vegetação que está às margens dos rios. Então, quando se tira essa mata ciliar, localizada nas margens dos rios, todo o sedimento que está nas suas margens, ela vai se decompor e escorrer para dentro dos rios. O rio, por sua vez, vai perder sua profundidade, e com o tempo ele acaba desaparecendo. E aí você acaba com o rio e com toda a biodiversidade pluvial, o fluvial que exista naquela região.
E aí, consequentemente, esses processos acabam trazendo prejuízos à sociedade. Não é? Os agentes contaminantes do esgoto doméstico, como bactérias e vírus, vermes, protozoários, causam doenças na população, associada à diarreia, né? Onde as pessoas que tomam água contaminada acabam desenvolvendo a diarreia, que é o primeiro sintoma pelo qual você está contaminado com alguma bactéria, algum vírus, né? Ou alguma verminose, é a diarreia, que mata milhões de crianças no mundo. Para você ter ideia, na África, que é um continente onde boa parte não possui saneamento básico, não é? Muita gente morre, muitas crianças morrem com o processo de desidratação ocasionado justamente pelo processo de contaminação por verminoses, pela ingestão da água poluída, que aí, consequentemente, essas crianças acabam desenvolvendo uma diarreia severa, né? Desidratando, ficando fraco e acabam morrendo, que é uma realidade que eu tenho hoje no mundo atual, né? Todos os rejeitos industriais químicos que contaminam e exterminam a flora e a fauna marinha são dos grandes problemas hoje com a questão da poluição hídrica. A poluição hídrica é mais prejudicial para os países em desenvolvimento, já que não tem recursos e tecnologia para dar soluções a esses problemas, fazendo com que a sua população sofra com a baixa qualidade de vida, né? O agravamento para os países em desenvolvimento é a falta de saneamento básico e o acesso à água encanada, levando as pessoas a utilizarem água de rios poluídos, que é o que ocorre basicamente em muitas cidades aqui no Brasil, no interior principalmente, né? Eu já viajei muito pelo interior e afora, já vi muitas cidades que vivem da água de açudes, barreiros, rios que estão extremamente poluídos, com fezes animais, e as pessoas, para não morrerem de forma rápida, preferem morrer de forma lenta, não é? Porque morrer de forma rápida é a pessoa morrer de sede, que você, sem ingerir água, você sobrevive cerca de 2 dias apenas. E você, ingerindo água, mesmo que seja poluída, não é? Você vai viver um pouco mais, porque você vai desenvolver uma verminose, não é? Essa verminose vai lhe parasitar e vai levar um tempo mais longo para que você morra. Então é preferível que você utilize uma água poluída, que você venha posteriormente desenvolver um tratamento médico ou não, que vai provocar um óbito em você um pouco mais distante do que se você não ingerir água, não é? Então, a ingestão de água, como eu estou ingerindo agora, ela é fundamental para o ser humano, né? Mas a água ela tem que ser uma água tratada, para que não venha ocasionar nenhum tipo de dano à vida humana. A coleta e tratamento de esgotos do lixo, o acesso à água potável, além do tratamento de efluentes das indústrias, que são os principais poluidores dos recursos hídricos, são a solução apontada para a poluição hídrica. E aí tem aí, ó, um gráfico, né, relacionado à questão da água, onde tem 9,1 toneladas de esgotos são geradas todos os dias e jogadas em mananciais de águas que são extremamente límpidas e acabam sendo poluídas. 45% da população não possui tratamento de esgotos, isso no mundo inteiro, viu? Não é no Brasil. No mundo inteiro eu tenho 45% da população mundial não tem tratamento de esgoto, que é um absurdo em pleno século XXI, onde eu tenho um desenvolvimento de ponta em boa parte dos países do mundo. 45% da população não possui tratamento de esgoto, e isso acaba acarretando o aumento do processo de surgimento de verminoses. Consequentemente, vai crescer aí o aumento da mortalidade infantil por crianças infectadas e contaminadas por boa parte desses esgotos que são poluídos, não é? 55% da população possui esgotos sanitários adequados, o que é muito pouco para uma realidade de um mundo com cerca de
7 bilhões de habitantes, só 55%, um pouco mais da metade, possui esgotamento sanitário, não é? A distribuição da carga de esgoto gerada de 3,9 mil toneladas são encaminhadas para o tratamento coletivo, né? Ou seja, apenas 3,9 mil toneladas. 1,1 mil toneladas encaminhadas para as fossas sépticas, o que é muito, não é? Individuais adequada, né? 1,7 milhão de toneladas é coletada submetida ao tratamento e 2,4 mil toneladas são despejadas a céu aberto, o que é um problema seríssimo dessa água de esgoto que vai contaminar o solo, o que vai gerar doenças em populações, principalmente no país de baixa renda, principalmente em países subdesenvolvidos. Situação da população em relação ao esgoto no Brasil: 43% coletado e tratado, apenas 43%. Inclusive aqui na minha rua tem uma área de coletagem de esgoto e tratamento. Quando está fazendo tratamento é uma fedentina desgraçada, que não tem quem fique com as janelas abertas aqui. É um grande problema que colocaram uma rede de tratamento de esgoto aqui na minha rua, que é só graça, viu? 12% solução individual, 18% coletado e não tratado, 18% do esgoto coletado e não tratado, e 27% não coletado e não tratado. Esse aí é o que é o pior, porque são despejados em mananciais de água, que vai poluir boa parte dos rios que nós temos em nosso país. A parceria da população por região com esgotamento sanitário adequado: no norte apenas 33% da população tem parceria, no nordeste 48%, no centro-oeste 63%, no sudeste 58% e no sul 61% de parceria com o governo do estado e a população para fazer o processo de tratamento do esgoto, né? Vamos falar agora da poluição atmosférica que nós temos hoje, que é um grande problema urbano, devido à grande emissão de gases poluentes, tanto pelas indústrias quanto pelos automóveis, né? Se caracteriza pela presença excessiva de gases e partículas em suspensão na atmosfera, que tem origem na ação antrópica, ou seja, a ação do homem, né? Como os gases de dióxido de monóxido de carbono, dióxido de ozônio, de azoto, o de nitrogênio, dióxido de enxofre, o ozônio, as partículas de amianto, que é extremamente nocivo à saúde. As partículas de amianto geralmente são liberadas por empresas que fabricam telhas, e o amianto é um causador seríssimo do câncer das pessoas. Toluênio, cadmônio, o cromo, além de partículas do solo, fuligem e poeira. Tudo isso acaba acarretando um alto índice de poluição atmosférica que causam fatores de ordem ambiental, como foram citados anteriormente, como é o caso da inversão térmica, como é o caso das ilhas de calor, né? Esse é um problema apontado como uma das principais causas de morte em ambientes urbanos, porque causa doenças respiratórias de todos os tipos, sendo responsável por 5,5 milhões de óbitos em todo o mundo, né? Além das doenças respiratórias, outros distúrbios como pneumonia, bronquite, acidente vascular cerebral, AVC, diabetes, doença do coração, câncer e até enfermidades humanas também ocorrem. As crianças com 1,7 bilhões de óbitos e os idosos com cerca de 3 milhões de óbitos somente na China, na Índia, são os mais afetados, justamente por conta da grande concentração populacional desse país, a grande concentração industrial. Isso acaba acarretando alto índice de pessoas mortas durante o ano todo. Aí vem se falar hoje da questão das pessoas que morreram por Covid.
já está comprovado que a questão da morte, principalmente no Brasil, por Covid-19, está relacionado basicamente às questões políticas. Não que o Covid não mate. Quem mata, sim, eu tive vítima na minha família, que foi meu pai. Não é? E eu tive alguns tios meus que matam e morreram também. Porém, para você ter ideia, eu estava escutando, o que eu gosto muito de acordar cedo e escutar a rádio, porque a rádio é um meio de comunicação que fala verdades maiores que na TV. Eu estava vendo uma reportagem que eu gosto muito de ver o comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília, e ele estava falando que o ano passado, foi inclusive no dia do médico, ele estava fazendo uma entrevista com um médico que fez uma pós-graduação em Oxford, na Califórnia, e esse médico ele falou que o ano passado, no Brasil, para você ter ideia, no mesmo período que a gente teve a pandemia, que a gente está tendo a pandemia aqui, morreram mais pessoas por pneumonia do que pelo Covid-19. Aí eu me pergunto, então cadê aquelas pessoas que continuam morrendo de pneumonia, pararam de morrer? E toda a morte que está relacionada ao aparelho respiratório no Brasil hoje é Covid. O mês passado minha vizinha morreu de câncer aqui no apartamento aqui em cima de casa. Ela estava com câncer infarto terminal e adivinhe que foi que veio na certidão de óbito dela? Que ela morreu de Covid-19. Por quê? Porque para aumentar os índices e ser uma questão meramente política. Eu não estou dizendo que o Covid não mata, não, que mata. Mas se a gente for pegar aos números que são mostrados a nós pela mídia, principalmente televisiva, as quantidades de morte pelo Covid-19 que nós temos aí é muito inferior ao que se mostra. É claro que a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, a gente tem que se aciar, tem que estar sempre preparado para que essa doença não venha nos pegar, porque é uma doença extremamente severa, mas que esses casos de doenças que estão divulgando aí no meio televisivo, eu digo a vocês, pode diminuir para 15%. Dos 100% que estão divulgando, 15%, eu acredito que isso é o máximo estourando, eu estou sendo otimista. 15% é a quantidade de casos que nós temos voltada ao coronavírus no Brasil. O restante são pessoas que morrem por doenças respiratórias ligadas a bronquite, pneumonia, outras doenças que, por conta de questões políticas, foram colocadas como Covid-19. Pararam de morrer as pessoas que morreram nesse mesmo período de tempo de pneumonia? Não é? Claro que não. As pessoas vão morrer, mas como é por conta de insuficiência respiratória, o pessoal coloca como Covid. Não é? Infelizmente, são questões políticas que nós temos no nosso país, pessoas querendo ganhar dinheiro com isso, não é? Os índices elevadíssimos relacionados à doença, justamente por conta da poluição urbana que nós vivemos hoje, não é? Agrava com isso o alto índice de óbitos, principalmente voltados às pessoas idosas, não é? Às crianças. Isso tudo está relacionado justamente à nossa poluição ambiental devido à liberação, não é, desses gases poluentes na natureza. Vamos falar agora da poluição do solo. É a deposição de infiltração de resíduos encontrados em forma líquida, no caso do chorume, não é? Gasosa ou sólida, no caso de resíduos sólidos, não é? O lixo, tanto de origem química quanto de origem orgânica. A contaminação dos solos tem efeito nocivo direto para a população em geral, pois contamina também as águas subterrâneas, como eu falei para vocês, através de chorume, além de deixar também o solo pobre para o desenvolvimento da agricultura orgânica, e isso acaba, de certa forma, interferindo no nosso processo de produção agrícola. Os principais causadores de contaminação do solo são rejeitos industriais, lixões de esgotos domésticos e naturas. O primeiro é responsável pela deposição e infiltração do solo
de inorgânicos tóxicos como chumbo, cadmônio, mercúrio, arsênio e os orgânicos clorados de pesticidas resultantes de indústrias químicas e petroquímicas, óleos combustíveis derivados de petróleo. Os lixões contaminam o solo com elementos químicos e orgânicos presentes no chorume e gases de metano, dióxido de carbono e, por fim, os esgotos domésticos contaminam o solo de coliformes fecais, que são bactérias como Salmonella, Escherichia coli e a Shigella, que é uma doença que acaba contaminando o trato intestinal das pessoas, causando a diarreia constante, justamente por conta da contaminação do solo. O contato com o solo contaminado por esgotos causam doenças como diarreia, que é a maior causa da anemia, febre tifoide, ascardíase, leptospirose, entre muitas outras doenças que nós temos ligadas à contaminação do solo. Ok? Então, gente, vou parando por aqui. Vocês tenham um excelente fim de semana. Que Deus abençoe a todos e fiquem